Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e dando continuidade ao curso de Fundamentos de Programação, hoje a gente vai falar sobre operadores e expressões, tá certo? Vamos lá. Como dito na aula passada, a gente viu o conceito de variáveis, né? O que são variáveis, tá? São posições na memória em que você dá um nome, tá? Essas posições na memória vão ser usadas para você guardar um determinado valor, tá? E esses valores podem ser modificados dependendo do que você deseja fazer no seu algoritmo, tá? Bem, toda variável tem que ter o quê? Um tipo. O que é esse tipo? O que define um tipo? São um conjunto de valores que essa variável pode possuir, tá certo? Então, por exemplo, você pode ter uma variável do tipo inteiro, que só vai receber números inteiros. Você vai ter uma variável do tipo real, que só pode receber números reais. Uma variável do tipo lógico, que só pode receber valores verdadeiro ou falso, tá certo? Caractere e string, tá? Que é a cadeia de caracteres, uma sequência de caracteres, tá? Beleza, só que um tipo não define apenas os valores, mas define também as operações que você pode fazer sobre esses valores. E é justamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, beleza? Então, os primeiros operadores que a gente vai ver aqui hoje são os operadores matemáticos, tá? Ou seja, eles são operadores que são aplicados sobre números, sejam inteiros ou sejam números reais, tá certo? Bem, os operadores mais básicos que a gente conhece aqui são os operadores de soma, operador de subtração, o operador de multiplicação, que aqui vai ser representado pelo asterisco, o operador de divisão, que vai ser representado por essa barra aqui, e o operador de resto da divisão, tá certo? Quando você faz uma divisão inteira, né, às vezes não tem o resto, certo? Então, tipo 5 dividido por 2 aqui, você vai dar 2 e o resto 1. Então, esse operador dá o resto da divisão, no caso, não, e descarta o resultado da divisão. Ok? Um detalhe importante é que esse operador aqui de resto da divisão, por ser de divisão inteira, só pode ser aplicado a números inteiros. Então, tanto o x quanto o y tem que ser números inteiros. Você não pode botar números reais fracionados aqui dentro. Tá certo? Outra coisa também a falar a respeito aqui é a divisão também. Quando você passa a divisão entre números inteiros, o resultado é o número inteiro sem a parte fracionada. Tá certo? Então, 5 dividido por 2 aqui, nesse caso, vai dar igual a 2, porque tanto 5 quanto 2 aqui estão sendo representados como números inteiros. Já se você usa números reais, tá certo? Números reais, na maioria das linguagens de programação, são interpretados como esses números aqui que possuem casas decimais, tá? Então, no caso, a soma, subtração e multiplicação, mesma coisa, tá certo? No caso, o resultado de uma soma, de uma subtração ou uma multiplicação entre números reais vai dar números reais, tá certo? Mesma coisa com a divisão, só que agora aqui, essa divisão aqui vai ser uma divisão entre números reais, resultando num número real, que no caso é 2, tá? Olha, aqui um detalhe importante, por que eu botei 2.0 e não apenas 2, tá? Porque se eu botasse apenas 2 aqui, seria 2 inteiro. Mas o resultado de uma divisão entre dois números reais é um número real. Então esse aqui é o número 2 real. Tá certo? Isso é bastante importante para a gente entender algumas coisas no futuro. E é bom já ir dizendo logo agora. Certo? Aqueles operadores são os operadores muito básicos, né? Às vezes a gente precisa de algumas funções mais complexas. Por exemplo, como a potência, ou seja, você fazer x elevado a y, ou a raiz quadrada, tá? E essas funcionalidades aqui, elas estão implementadas em uma biblioteca da linguagem C chamada math.h, tá? A gente já tinha ouvido falar da biblioteca stdio.h para entrada e saída padrão, né? De leitura e escrita. Mas agora a gente tem essa outra biblioteca aqui para funções matemáticas, beleza? Então aqui no caso, quando você coloca essa função poll e dois parâmetros aqui, x e y, tá? Ele vai calcular x elevado a y. Então aqui poll 3, 2, ele vai fazer 3 elevado a 2 igual a 9. Mesma coisa para a raiz quadrada aqui, no caso só vai passar um valor, que é a parte interior da raiz. Então SQRT de x vai tirar a raiz quadrada de x. Então SQRT de 9 vai dar igual a 3, tá? Tem outras funções matemáticas também nessa biblioteca, algumas que a gente pode mencionar aqui, por exemplo, ceiling e floor, ou traduzindo, teto e piso. O que essas funções fazem, tá? A ceiling, né, que seria o teto da matemática, ele arredonda o número real para cima. Então, se você passa um número como 2.5 para essa função, ele retorna 3. E floor, que é o teto, o piso, na verdade,
ele arredonda o número real para baixo, tá? Então, se você aplicar floor 2.5, ele vai arredondar para baixo, resultando no número 2, certo? Outras funções também bastante usadas são as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Aqui tá, você passa um parâmetro e ele retorna o seno, cosseno, tangente daquele valor. Um detalhe importante é que esses valores aqui não podem ser em graus, tá? Como a maioria da gente é acostumada a utilizar em graus, esses valores têm que ser em radianos, tá? Agora vamos fazer aqui um exercício, tá certo? Vamos programar um programinha simples para receber os coeficientes de uma equação de segundo grau, então os valores A, B e C aqui de uma equação de segundo grau, e escrever na tela as raízes dessa equação, certo? Acho que todo mundo já fez na matemática o cálculo das raízes de uma equação de segundo grau, então a gente vai fazer um programa que calcule para a gente isso, beleza? Então vamos lá. Ok, gente, para resolver aqui a nossa equação de segundo grau, eu já deixei aqui um programa aqui para pegar os nossos três coeficientes, A, B e C, está pedindo do usuário os três valores e lendo os três valores, tá certo? Bem, aqui nós temos a nossa famosa fórmula de Bhaskara, né? O delta e a fórmula em si, tá? E aqui o terminal para a gente poder executar o nosso, compilar e executar o nosso programa, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o valor de delta, então vamos criar uma variável para delta e calcular. Essa expressão aqui, como é que a gente pode escrever ela em linguagem de programação, né? Na linguagem C nesse caso? Primeiro que a gente tem que fazer uma atribuição, ou seja, a gente vai calcular essa expressão e armazenar na variável delta. E a gente vai fazer o quê? B ao quadrado. B ao quadrado é a mesma coisa que B vezes B, tá? Então a gente pode fazer usando o operadorzinho de multiplicação aqui, B vezes B. Menos, aqui. E esse cara aqui é 4 vezes A vezes C. Então podemos botar 4 vezes A vezes C. Não coloquem junto, tá? Na matemática a gente pode colocar junto. Mas aqui na programação, se você colocar junto 4AC, o que vai acontecer é que o compilador vai acreditar que é uma variável chamada 4AC e ainda vai dar errado porque não pode ter variável iniciada com número, tá certo? Ok, terminamos aqui com ponto e vírgula, como a maioria dos códigos em C. Temos aqui o valor de delta, tá certo? E eu já posso pegar até e mandar escrever o valor de delta aqui, então printf delta porcentagem F, lembra que como a gente está tratando agora com números reais, do tipo float, tá certo? Então aqui a gente tem que colocar porcentagem F, não porcentagem D. Barra N para pular a linha. E aqui a variável delta, tá? Printf funciona dessa forma, você coloca uma string do que você quer escrever, coloca marcadores das variáveis onde você quer posicionar, e aqui as variáveis que vão ser colocadas lá dentro. Então esse delta, o valor dele vai ser posicionado aqui dentro onde está esse porcentagem F. Beleza? Vou salvar aqui. Vamos compilar aqui GCC. No meu caso o arquivo é aula3.c -o aula3. Certo? Compilado. Ponto barra aula3. Está pedindo o valor de A, vou colocar aqui 1, o valor de B, menos 1, o valor de C é menos 2. Temos aqui delta igual a 9, tá? E pode contar aqui a quantidade de casas decimais, 6, que é justamente a quantidade de casas decimais da precisão do float. Certo? Vamos agora continuar nosso cálculo, tá? A gente precisa das duas raízes. Não tem esse operador mais e menos na linguagem de programação. O que a gente vai fazer vai ser uma variável para receber quando for mais e outra variável para receber quando for menos, tá certo? Então vamos criar as duas variáveis aqui, x1 e x2, que vão ser as variáveis que vão receber as raízes, tá certo? Então a primeira raiz, x1, recebe menos b, tá? Mas não tem que ter alguma coisa na frente do menos? Não necessariamente, tá? Se você botar apenas menos b, ele vai tornar o b negativo aqui. Vamos procurar primeiro o menos, né? Menos raiz quadrada. Como é que a gente usa a raiz quadrada? sqrt. Abre e fecha parênteses e dentro bota o quê? Raiz quadrada de delta. Então colocamos a variável delta que a gente calculou aqui em cima, na linha 14, aqui dentro de sqrt.
certo? Dividido por 2 vezes A, tá? Por que aqui ainda não está completamente correto, tá certo? Acontece que se a gente olhar aqui para a nossa divisão, se a gente fosse fazer isso na mão, né, na matemática e tal, qual é a última operação que a gente ia fazer? A divisão. A gente não pode fazer a divisão, por exemplo, antes dessa multiplicação, ou não pode fazer a divisão antes da raiz quadrada, ou qualquer coisa desse tipo, tá certo? E aqui, se a gente colocar a expressão dessa forma, o que o compilador vai, que o programa vai fazer? Ele vai fazer a subtração aqui primeiro, depois vai fazer a divisão e depois vai fazer a multiplicação, porque ele faz as coisas meio aqui na verdade, o contrário. Ele faz a divisão primeiro e depois vai fazer a multiplicação aqui, certo? E não é isso que a gente quer. A gente quer que tudo isso aqui de cima seja agrupado, tá? Então tá aqui. Eu agrupo tudo que está em cima da divisão e agrupo tudo que está embaixo da divisão. Os parênteses forçam que as coisas dentro do parênteses sejam executadas primeiro, tá? Que nem acontece na matemática também. Tudo que é feito, tudo que está dentro de um parênteses é calculado antes, tá? Então, a mesma coisa aqui. Por fim, a gente coloca o ponto e vírgula. Se a gente for utilizar essa função sqrt, a gente precisa tomar o cuidado para incluir a biblioteca dessa função. A biblioteca é a biblioteca math.h. Então tá lá nossa primeira raiz, né? A segunda raiz é quase idêntica, a única diferença é que em vez de ser aqui um menos, é um mais. Certo? Lembrando aqui, segunda variável x2. Mandar printar essas variáveis agora, né? Printf x1 e x2. Certo? Vamos testar se isso vai realmente correr do jeito que a gente quer, né? Eu tenho aqui um exemplo de uma equação, tá? Do segundo grau. x2 menos x menos 2 igual a 0. Os coeficientes são esses, 1, menos 1 e 2. E as raízes devem ser menos 1 e 2. Tá? Então vamos lá. Vou primeiro compilar, né? A gente fez modificações no nosso código. Ok. Em alguns compiladores pode acontecer esse tipo de erro aqui, dizendo que não tem referência a sqrt, mesmo você colocando o include, tá? Esse é o caso do GCC, por exemplo. Lembre que na aula passada eu falei que a biblioteca stdio era adicionada por padrão pelo GCC, mas a biblioteca math não é, tá? Então como é que a gente faz para corrigir isso? Aqui na compilação você coloca uma opçãozinha a mais chamada "-lm", tá certo? Isso aqui vai adicionar a biblioteca matemática. Perceba que agora compilou corretamente, tá certo? Então vamos lá executar. Tá aqui, variável A, vamos botar 1, variável B, menos 1, variável C, menos 2. Então tá aqui, delta igual a 9, x1 igual a menos 1, x2 igual a 2, tá certo? Do mesmo jeito como tá aqui, as raízes menos 1 e 2, tá certo? Ok, se você não está gostando desse monte de casas decimais, depois do porcentagem f, você pode pegar e colocar entre porcentagem e o f, você pode colocar, por exemplo, 0,2 aqui, tá certo? Isso vai fazer com que ele limite o número de casas decimais para 2 casas, tá certo? Só para ficar mais bonitinho. Tá, então, vamos testar novamente. Agora para um outro caso aqui. Esse caso, A igual a menos 2, B igual a 5, C igual a 3. Então temos aqui, o delta deu 49, o x1, 3, está aqui, uma das raízes é 3 e a outra raiz é menos 0,5. Beleza? O que acontece se a gente colocar um caso aqui das duas raízes iguais? Tá? Vamos só executar novamente. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 1.
Olha o que aconteceu, delta é igual a 0, e aí as duas raízes ficaram iguais a menos 1. O que era de se esperar, né? Porque se deu 0 aqui no delta, essa raiz quadrada dá 0 em ambas essas expressões, e elas vão ficar idênticas, então menos 1 e menos 1. Agora um caso bastante importante de saber é o que acontece se não tem raiz. Tá? Então vamos lá executar. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 2. Olha isso, delta é igual a menos 4. Mas as duas raízes apareceu esse número estranho aqui, tá certo? Esse número estranho acontece quando você tem alguma operação que não tem valor definido. Tá? E o que aconteceu foi o seguinte, delta deu negativo. E quando você vai tirar a raiz quadrada de um número negativo, você não tem como fazer isso no conjunto dos números reais. Tá certo? A linguagem C e a maioria das linguagens de programação não implementa por padrão a números complexos. Tá certo? Então, no caso aqui, você tem que, no seu programa, tomar o cuidado para que não fique com números negativos, por exemplo, dentro da raiz quadrada, de que você não tenha valor igual a 0 abaixo de uma divisão, tá certo? Por exemplo, se eu fosse dividir aqui por 0, também poderia acontecer erros desse tipo, tá? Então, na próxima aula, por exemplo, a gente vai começar a ver como corrigir esse tipo de problema aqui. Bem, agora a gente vai ver um novo conjunto de operadores, são os ditos operadores relacionais, tá? Diferente dos operadores matemáticos que a gente viu antes, que recebem números e retornam números, né? Afinal de contas, se você fizer uma operação entre números inteiros, retorna inteiro, números reais, retorna números reais. A gente agora vai ver operadores que vão comparar valores das variáveis e eles vão retornar verdadeiro ou falso, dependendo do que eles estiverem comparando, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o operador de igual, que no caso do C é representado por esses dois símbolos aqui, igual, igual. O símbolo de diferente, e a gente vai ter que representar por isso. A gente não vai usar o símbolo diferente da matemática, porque não dá para ser escrito em teclado, né? Então a maioria das linguagens de programação não utiliza esses caracteres muito diferentes. A gente utiliza apenas os caracteres mais básicos. Então aqui no caso o símbolo de diferente vai ser representado por exclamação igual. A gente tem o símbolo de menor igual, que vai ser representado dessa forma. Também não tem um símbolo único para o menor igual, você vai ter que usar o menor e o igual juntos, sem espaço. A gente vai ter o símbolo de maior igual, mesma coisa, o maior na frente, o igual depois, e os símbolos de menor e de maior, tá? Então esses operadores aqui são operadores relacionais ou operadores de comparação. Eles vão comparar os dois valores aqui e vão retornar verdadeiro ou falso. Se você lembra da aula passada quando a gente falou dos tipos na linguagem C, eles têm os tipos int, o tipo float, o tipo char, né? Mas não tem tipo booleano, não tem tipo lógico em C, tá certo? E como é que a gente faz, então, o que ele retorna, né, na linguagem C, verdadeiro ou falso, tá? O C, ele interpreta valores lógicos a partir de valores inteiros, tá certo? Então, tudo que for zero, ele interpreta como falso. E tudo que for diferente de zero, ele interpreta como verdadeiro, tá certo? Quando a gente for resolver aqui na prática, usar esses operadores relacionais, vou mandar escrever na tela e vocês vão entender como que o C interpreta o que é falso e o que é verdadeiro. Mas aqui a gente vai entender o seguinte: falso vai ser zero, verdadeiro vai ser diferente de zero, inclusive o número 1, que muitas vezes vai ser utilizado para essa finalidade, beleza? E o último grupo de operadores que a gente vai ver aqui hoje são os operadores lógicos, tá? Esses operadores lógicos vão funcionar segundo a álgebra booleana. O que é a álgebra booleana, tá? É onde você vai pegar e só ter operandos que são verdadeiro ou falso. Tá? Lembra, os operadores matemáticos operavam números e retornavam números. Os operadores relacionais ou de comparação comparavam números e retornavam valores lógicos, né? Verdadeiro ou falso. E os operadores lógicos vão comparar valores lógicos, ou seja, verdadeiro e falso, e retornar outros valores lógicos, tá certo? A gente tem normalmente 3 conectores bastante utilizados na maioria das linguagens de programação, que são o conector I, o conector OU e o conector NÃO. Tá? O conector I funciona da seguinte forma: ele retorna a verdade em uma única situação, quando ambos os operandos são verdade. Se pelo menos um dos operandos for falso, o resultado é falso. Tá certo? O operador OU é o contrário, mais ou menos. Ele só retorna falso
quando ambos são falsos. Em todas as outras situações, ele retorna verdadeiro. Se pelo menos um dos operandos for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Só quando os dois são falsos é que retorna falso. E o operador não é o mais simples, ele inverte o valor booleano, tá? Então, ele pega o seguinte: se uma coisa é não verdadeira, significa que ela é falsa. E se uma coisa não é falsa, significa que ela é verdadeira. Tá? Na linguagem C, a gente tem esses operadores representados da seguinte forma. O operador não, ele é representado pela exclamação na frente da variável que você deseja. Tá certo? O operador I é representado por esses dois I comerciais aqui, tá certo? Juntos, sem espaço, entre os dois operandos. E o operador OU é representado por essas duas barras verticais aqui, tá? No meio, entre os dois operandos que você deseja. Para exemplificar e utilizar esses operadores que a gente acabou de ver, vamos resolver esse exercício aqui, tá? A gente vai ler dois números, A e B, e um terceiro número C, e identificar se esse número C vai estar entre o A e o B, tá certo? Ele tem que estar no meio entre o A e o B, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro usar operadores relacionais, operadores de comparação e ver o que acontece, tá certo? Então eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou mandar imprimir aqui A, C maior que A, porcentagem D. E aqui vou botar depois A, C maior do que A. O que eu espero que isso aqui faça, tá? Lembra que a linguagem C ela não possui valores lógicos verdadeiro ou falso. Ela interpreta números inteiros como verdadeiro ou falso. Quando é zero, ela interpreta como falso, e quando é diferente de zero, interpreta como verdadeiro. Então, essa comparação aqui, C maior do que A, vai retornar alguma coisa, tá certo? Uma coisa verdadeira ou falsa. E vou mandar escrever aqui, tá certo? Então, só para testar, vamos dar uma olhada aqui, tá? Compilando, executando. Vou aqui botar o número A igual a 2 e o número C igual a 4. Na verdade, o número B, né, que eu botei. O número C igual a 4 aqui. Olha o que aconteceu. C maior do que A, 1. O que esse 1 significa? Verdadeiro. No caso do C, ele interpreta tudo que é diferente de 0 como verdadeiro. Então, inclusive o número 1. Tá certo? E é verdade. C é maior do que A. O que acontece se eu pegar e mandar executar novamente e colocar, por exemplo, A igual a 2, B igual a 7, porque o B não estou usando para nada por enquanto, mas vamos lá. E o C eu vou colocar, por exemplo, 0. C é maior do que A? 0. 0 é o quê? Falso, no caso do C. Certo? Então, na linguagem C, 0 que é considerado como falso, ou seja, C não é maior do que A. Beleza? Então, a gente pode continuar com isso daqui e fazer comparações com os outros valores, né? Por exemplo, C é maior do que A. Eu posso pegar e mandar também escrever aqui, perguntar se o C é menor do que o A. E aqui eu vou botar o operador de menor. Eu posso comparar agora o C com o B, ou seja, C é maior do que B. Então está aqui C é maior do que B. E aqui o C é menor do que o B. C é menor do que B. Tá? Para separar aqui, eu vou botar dois pontos, só para a gente misturar o resultado com o texto que eu estou querendo escrever. Tá certo? Então aqui no caso, a primeira coisa que eu estou perguntando é C é maior do que A? Aqui é a segunda pergunta. C é menor do que A? Aqui é a terceira pergunta. C é maior do que B? E a última, C é menor do que B. Certo? Vou pegar e salvar. Compilar. Executar. Então vamos botar aqui os valores que estão aparecendo aqui nessa tela. Certo? Então, no caso, A igual a 2, B igual a 7, C igual a 4. C é maior do que A? Verdade. C é menor do que A? Falso. C é maior do que B? Falso.
C é menor do que B? Verdadeiro. Beleza? Vamos testar outro caso aqui, por exemplo esse, tá certo? Só mandar executar novamente. A igual a 2, B igual a 7, C igual a 1. C é maior do que A? Falso. C é menor do que A? Verdadeiro. C é maior do que B? Falso. C é menor do que B? Verdadeiro. Beleza? Próximo caso. Um caso em que o C está do outro lado ali, né? Vamos pegar e limpar aqui. Executar. A igual a 2. B igual a 7. E C igual a 9. C é maior do que A? Verdadeiro. C é menor do que A? Falso. C é maior do que B? Verdadeiro. C é menor do que B? Falso. Certo? Do mesmo jeito como a gente tinha feito. Então a gente consegue perceber que está realmente funcionando aqui os operadores relacionais. Certo? Ok, eu quero descobrir se o número C está aqui, entre o A e o B. Então eu tenho que satisfazer duas condições. Quais são elas? A condição de que o C tem que ser maior do que o A, não é isso? O C só pode estar aqui no meio se ele for maior do que o A. Se o C for menor do que o A, ele não está no meio. Certo? E outra condição que ele tem que satisfazer é que o C tem que ser menor do que o B. Se o C for maior do que o B, ele já não está aqui no meio. Então ele tem que ser maior do que A e menor do que B. Note o conector que eu utilizei. I. Ele tem que ser tanto maior do que A e menor do que B ao mesmo tempo. Tá certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. Vou botar aqui mais um printf. C está entre A e B, porcentagem D, e a expressão não tem problema de você pegar e pular uma linha, certo? Qual é a expressão que eu vou colocar? O C tem que ser maior do que o A e o C tem que ser menor do que o B, tá certo? Eu posso fazer uma expressão com operadores relacionais e operadores lógicos na mesma expressão? Pode, tá? Inclusive operadores matemáticos também. Todos os operadores podem estar na mesma expressão. Aqui no caso, o que eu estou fazendo? C está entre A e B se o C for maior do que o A e o C for menor do que o B, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar aí. Salvar aqui, compilou, executou. Vamos testar esse cara aqui primeiro, para dar falso, né? Então, A igual a 2, B igual a 7, C igual a 9. Olha o que aconteceu. C está entre A e B? Falso. Ótimo, era o que a gente queria. Esse outro caso aqui agora. A igual a 2, B igual a 7, C igual a 1. C está entre A e B? Falso. Ótimo também, não é o que a gente queria. E agora, finalmente, um caso que a gente quer que dê verdade, tá certo? Então, aqui executando, A igual a 2, B igual a 7, C igual a 4. C está entre A e B? Verdadeiro. Tá certo? Então, essa nossa expressão aqui está realmente utilizando e calculando corretamente o que a gente deseja, tá certo? Bem, você pode acabar se perguntando o que acontece se eu botar o C em cima do A ou em cima do B, né? Por exemplo, se eu botar A igual a 2, B igual a 7 e o C igual a 2. O resultado vai dar falso. Por que deu falso? Porque você utilizou operadores de maior que e menor que. Tá? Então o caso da igualdade não está coberto aqui. Se você quiser que esteja coberto, você tinha que pegar e adicionar o quê? Maior ou igual e menor ou igual. Beleza? Bem, gente, por hoje é só. A gente vai ainda falar ainda mais sobre operadores, principalmente esses operadores relacionais e operadores lógicos vão ser muito utilizados quando a gente for falar sobre condicionais. Tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau.